Forçados a casar. A incrível revelação de dois amigos que descobrem segredos ocultos e unem forças para mudar seus destinos. O sol estava se pondo atrás das montanhas, tingindo o céu de rosa e laranja, quando João e Pedro se encontraram no quintal da avó de João. A casa, recheada de memórias e tradições, parecia abraçá-los em um laço especial e familiar. Mas eles não tinham ideia de que aquele dia mudaria suas vidas para sempre. Vamos atrás daquele baú que encontrei na horta, cara, sugeriu João, sua voz vibrante cheia de uma esperança quase palpável. Pedro, embora hesitante, seguiu seu instinto. No fundo, ambos estavam sedentos por uma mudança, uma faísca que acenderia a chama de suas verdadeiras paixões. Enquanto desenterravam o baú, a terra quente se desprendia sob suas mãos, misturando adrenalina e expectativa. O baú estava escondido ali, há tanto tempo, como se esperasse pela coragem deles. Quando o abriram, cartas amareladas emergiram, segredos antigos que nunca deveriam ter sido esquecidos. Olha isso, Pedro! São cartas da avó! Exclamou João, o coração acelerado. O que estavam prestes a descobrir dentro daquele baú era mais do que apenas palavras. Era o elo que ligava suas famílias e os laços que criavam a pressão imensa em suas vidas. No entanto, a alegria se misturou a um turbilhão de dúvidas. Precisamos conversar com nossas famílias, disse Pedro, mas sua voz soou insegura. Ambos estavam sendo moldados por expectativas que nem escolheram. João, o artista sonhador, estava prestes a ser empurrado para um casamento arranjado. Pedro, o engenheiro promissor, lutava contra um futuro que não era o dele. Um silêncio carregado dominou o ar. Afinal, como poderiam confrontar suas famílias com a verdade? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A noite descia e, buscando um refúgio, decidiram ir ao bar da cidade. A música envolvente preenchia o espaço com uma energia contagiante, e a risada dos amigos parecia flutuar no ar. Mas ao encontrar um conhecido do passado, as palavras sobre seus antepassados trouxeram uma nova onda de tensão. Secretos de outras gerações começavam a emergir, e os dois percebiam que suas vidas estavam entrelaçadas de maneiras que jamais imaginaram. Os laços de família que deixaram de ser apenas tradições, transformaram-se em correntes que os prendiam. A última frase de Lara, namorada de Pedro, ecoou em seus corações como um alerta. Você precisa saber quem você realmente é antes de escolher seu futuro. O silêncio se instalou, e a reação dos amigos foi de pura angústia. O que essas palavras significavam para eles? O que mais estava escondido? E será que conseguiam romper as correntes com coragem suficiente para trilhar seu próprio caminho? A lua cheia iluminava o céu, mas os caminhos que João e Pedro precisavam percorrer eram sombrios. E agora, com segredos antigos tão perto, o que deveriam fazer? O relógio adiantou-se para meia-noite, e o bar começava a esvaziar. As risadas que antes enchiam o ambiente agora se tornavam ecos distantes. João e Pedro estiveram mergulhados em uma conversa desconfortável, como se o ar ao redor se tornasse mais denso e a cada respiração, a pressão aumentasse. Pedro, precisamos decidir. A voz de João tinha uma força que desafiava sua própria insegurança. Essas cartas elas podem revelar o que nos prende. Pedro hesitou, seu olhar perdido na caneca de cerveja na mesa. A verdade o aterrorizava, porém o sentimento de estar preso a um destino que não era seu se fazia insuportável. Mas e nossas famílias? E tudo o que construíram? Não podemos simplesmente jogar tudo isso para o ar, protestou ele, mas a voz soou mais fraca a cada palavra. E se o que elas revelam for a resposta para sermos felizes? A paixão de João escorreu como um rio lançado contra rochas. Talvez exista um motivo para termos encontrado esse baú. A vida não é só sobre o que esperam da gente. A inquietação de Pedro se manifestava em seu corpo. Ele se remexia na cadeira, incapaz de manter os pensamentos em ordem. No fundo, uma chama de desejo pela liberdade começava a arder dentro dele. Sabia que precisava encarar os fantasmas do passado. Afinal, eles eram jovens, e a vida parecia prometer tantas aventuras. Ok, vamos abrir as cartas amanhã, disse Pedro, a decisão ecoando em seu peito. Mas precisamos estar preparados para o que podemos descobrir. Não só sobre nossas famílias, mas sobre nós mesmos.
O calor da decisão preenchia o espaço entre os amigos. Mesmo com a sombra da incerteza pairando sobre eles, havia um vigor novo na atmosfera. Mal sabiam que o que estavam prestes a descobrir superaria as expectativas e lançaria suas vidas em um turbilhão transformador. Quando o dia amanheceu, a luz do sol parecia irradiar uma nova energia. Os dois amigos se reuniram mais cedo, o que poderia ser considerado um ritual de coragem. Levaram o baú para um lugar tranquilo, perto de um riacho que sempre fora um refúgio para eles. O som da água correndo trazia uma sensação de renovação, como se a própria natureza os incentivasse a seguir em frente. Certo, vamos lá. O que você acha que vai estar aqui? Perguntou João, a excitação e o medo se misturando em seu olhar. Espero que conhecimento, ou quem sabe, fatos que nos ajudem a decidir nossos futuros. De qualquer forma, precisamos ser corajosos, respondeu Pedro, sentindo o coração acelerar à medida que dirigiam as mãos para abrir o baú novamente. Assim que a tampa se ergueu, um aroma de papel e história os envolveu. As cartas, uma a uma, revelavam segredos obscuros, mas também esperanças e sonhos que foram esquecidos. Cada letra escrita carregava um eco do passado, uma versão distorcida de quem eram as pessoas que vieram antes deles. À medida que João lia uma das cartas enigmáticas, seu coração disparou. Pedro, aqui diz que havia um pacto entre nossas famílias que foi quebrado. Olha isso, mas Pedro tinha os olhos fixos em outro detalhe. Uma foto antiga, manchada e amarelada, trazia duas crianças, um sorriso genuíno em seus rostos. Já! Olha como somos parecidos! Nesse momento, um frio na espinha percorreu suas costas. O que mais eles poderiam descobrir sobre seus laços familiares? E, mais importante, como tudo isso moldava as escolhas que estavam prestes a fazer? A tensão crescia à medida que novas questões surgiam. Quais segredos estavam ali, prontos para serem desvelados? E quando as verdades começassem a se revelar, será que ainda seriam amigos ou seriam forçados a escolher entre seus destinos? João e Pedro estavam absortos naqueles fragmentos de passado que pareciam pulsar em suas mãos. A foto que encontraram era como um portal para um tempo em que tudo parecia mais simples, mais puro. Contudo, a sensação de desconforto crescia à medida que a dimensão da revelação se expandia. Isso não pode ser só coincidência, Pedro murmurou, a voz quase um sussurro. Ele olhou para a imagem e depois para João, como se ambos estivessem buscando respostas nas feições um do outro. O que isso significa para nós? A tensão no ar era palpável. João segurou a carta que estava em suas mãos como se fosse uma prova de algo maior do que eles podiam compreender. Se nossos pais tiveram um pacto, o que mais eles ocultaram de nós? E por que nunca falaram sobre isso? Pedro balançou a cabeça, tentando separar os sentimentos confusos que o invadiam. Havia uma parte dele que queria ignorar a revelação, afastar-se da dor da verdade. Mas outra parte, a parte mais corajosa e ansiosa por mudança, saltava de excitação. Sentados à beira do riacho, cada gota d'água parecia carregar um pedaço da história que havia sido escondida. João começou a ler as cartas mais rapidamente, absorvendo significados, desvelando com cada palavra um laço perdido. Olha isso, Pedro! Essa carta fala de uma dívida, não financeira, mas de honra. Um laço que tem a ver com casamento. Diz que nós devemos. A gente deve o quê? A voz de Pedro subiu um tom. A ansiedade começava a dominar os pensamentos. Ele já se sentia à beira de um precipício. Sansão? Como um comboio que não poderia ser parado. Diz que os nossos pais prometeram que, se algo acontecesse com eles, nós teríamos que nos casar. João soltou a frase como se estivesse se livrando de um peso. Pedro ficou em silêncio, a informação se infiltrando em sua mente. A ideia parecia surreal, descabida. Eles não eram apenas amigos, eram amigos que compartilhavam um segredo profundo e intenso. Casar? A palavra ecoou em suas cabeças de maneiras que não imaginavam. Isso não faz sentido. Pedro exclamou, a indignação misturada a um riso nervoso. Como isso pode ser aceitável? Nossos pais estavam pensando neles, no que esperavam de nós. E o que nós queremos? Queremos o que eles não conseguiram ter. Liberdade, Pedro. É isso que estamos buscando. A convicção na voz de João inspirou um lampejo de esperança em seu amigo, mas a incerteza ainda o consumia. Um silêncio pesado caiu entre eles, enquanto ambos refletiam sobre a revelação. O riacho continuava a fluir sereno, ignorando a turbulência naquele coração de jovens. O que era amizade e o que era amor? E a obrigação de cumprir um pacto ancestrais?
Essas questões complicadas agora estavam sobre suas cabeças. O vento soprou mais forte, e um arrepio percorreu a espinha de Pedro. Ele olhou para a foto de novo. Duas crianças com sorrisos inocentes eram agora dois homens com destinos interligados de uma forma que não podiam escapar. Se eles queriam nos unir, temos que questionar o porquê. Não podemos deixar que decisões de outros moldem nossas vidas, ele disse, recuperando a coragem. Olhando nos olhos de João, uma ideia começou a florescer. Precisamos descobrir tudo isso. Nossos pais, essa dívida. E se casarmos, que seja por escolha, não por obrigação. A determinação reacendeu algo dentro deles. Seria possível quebrar as amarras que outras pessoas impuseram se aventurando ao desconhecido? O que mais precisavam descobrir sobre suas famílias e sobre si mesmos para que pudessem conquistar a liberdade que tanto desejavam? Nem perceberam que a luz do sol começava a se dissipar, deixando um lastro de sombras no cenário à sua frente. O futuro se tornava vago, mas uma coisa estava clara. Precisavam investigar mais fundo o ponto que mais os aguardava nas sombras do passado? E qual seria o preço a ser pago por essa liberdade? João e Pedro se levantaram, ainda com a inquietação pulsando em seus corações. O ambiente ao redor parecia ter mudado. O som da água, antes tranquilizante, agora soava como um aviso, e as sombras dançavam com uma intimidade inquietante. Precisamos conversar com alguém que conheça essa história, Pedro decidiu, seu olhar fixo no horizonte. Talvez a avó da minha mãe tenha respostas. Ela sempre foi próxima dos nossos pais. João assentiu, percebendo que essa era uma saída promissora, mas ainda cercada de inseguranças. E se ela não quiser falar? E se isso for muito doloroso para ela? O que fazemos então? Pedro respirou fundo, tentando acalmar a tempestade de emoções dentro de si. Não sei, mas precisamos tentar. Não dá para ficar assim, vivendo à mercê de algo que nem sabemos se é real. Caminharam de volta pela trilha que levava até a pequena casa de Pedro, cada passo preenchido por um turbilhão de pensamentos. O que significava aquela promissora aliança? Casamento, um laço que deveria unir, mas que agora parecia uma prisão. João olhou para o amigo, seus olhos mais claros refletindo a detenção interna de ambos. Pedro, e se esse fardo dos nossos pais for apenas um peso que eles carregavam? E se nós, em vez de um pacto, pudermos criar nossa própria história? João indagou, a angustiante dúvida palpável em sua voz. Sim, pode ser. Mas o que faremos com essa informação? Pedro parou, o olhar se perdendo no céu que escurecia lentamente. E se a avó souber de algo que nem podemos imaginar? Eles chegaram à casa de Pedro, que emanava um cheiro de bolo fresco, ao mesmo tempo acolhedor e sufocante. A avó, uma mulher de cabelos brancos como nuvens de verão, estava na cozinha, seus olhos luminosos iluminando o ambiente. Oi, meninos! O que traz vocês aqui tão tarde? Ela sorriu, mas havia uma preocupação nos vincos de seu rosto. Com o coração acelerado, Pedro se virou para sua avó. Vó, precisamos saber sobre a promessa entre nossos pais. Aquela de que, se algo acontecesse com eles, nós teríamos que nos casar. O sorriso da avó desapareceu, substituído por uma expressão que misturava tristeza e compreensão. Isso é algo que eu temia que vocês descobrissem. A voz dela tremia enquanto colocava a colher de lado. João e Pedro trocaram olhares nervosos. O que mais saberiam nesse momento? Há muitos anos, nossos pais fizeram um pacto. Na verdade, foi na juventude deles, quando todos eram inseparáveis. Eles acreditavam que o amor poderia ser garantido, que o casamento deveria ser um laço inquebrável. Mas o que aconteceu de verdade por trás disso, eu nunca pude contar. A avó hesitou. Por favor, nos conte tudo. Pedro implorou, a urgência em sua voz denunciando a necessidade de resposta que os envolvia. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo guardado por toda a vida. O que vocês precisam saber é que nem tudo que seus pais acreditavam sobre amor era verdade. O amor, meus meninos, não é uma obrigação. É uma escolha. E uma escolha que vocês devem fazer por si mesmos, e não por um pacto. João e Pedro sentiram o peso das palavras dela ecoar em seus corações. Mas o que isso significa? O que devemos fazer agora? João perguntou, a dúvida apertando seu peito. Você terá que decidir o que realmente querem. Mas uma coisa é certa, o amor deve ser livre, e a liberdade não é fácil. Preparem-se.
O que mais descobrirem poderá moldar não apenas as suas vidas, mas também a de muitos outros ao redor de vocês, a avó respondeu, antes de se voltar para a cozinha, deixando os meninos em uma espiral de questões complexas. A ideia de moldar seu próprio destino parecia mais poderosa agora, mas o medo do desconhecido começava a tomar proporções maiores. Vamos explorar mais do que nossos pais deixaram para trás, começar a desvendar. Assim saberemos o que fazer com essa promessa, Pedro disse, determinado. Mas o que mais o aguardava nessa busca? E até onde iriam para reescrever a própria história? Assim que a porta da cozinha se fechou, uma onda de silêncio tomou conta do ambiente. Pedro e João ficaram parados, absorvendo as palavras da avó. O eco da revelação ainda ressoava em suas mentes. O amor não era uma obrigação, mas uma escolha. Isso significava que poderiam, de fato, moldar suas vidas de outra maneira. Então, vamos investigar todas as cartas e documentos que nossos pais deixaram. Alguma coisa deve ter ficado para trás, João sugeriu, a ideia se formando rapidamente em sua cabeça. Pedro concordou. Eles eram muito próximos, mas também tinham segredos. Precisamos saber até onde esse pacto vai. Pode haver algo que eles esconderam de nós. A casa da avó era pequena, mas cheia de memórias, como um álbum de fotografias que guardava momentos preciosos em cada canto. À medida que caminhavam pela sala, tudo parecia testemunhar o tempo que passou e as histórias não contadas. Os meninos percebiam que cada objeto tinha um valor inestimável. Talvez alguns desses objetos pudessem ajudar a contar a verdadeira história de seus pais. Vamos começar pela sala dos fundos. Ouvi a avó mencionar que muitos documentos estão guardados lá, Pedro falou, avançando em direção à porta de madeira escura que rangia ao ser aberta. O cheiro de poeira e madeira velha tomou conta do ar. O espaço era mais escuro, com uma luz que mal conseguia entrar pela janela embaçada. Com cuidado, eles começaram a vasculhar gavetas e caixas. Cada papel, cada foto era como um pedaço de um quebra-cabeça que agora, por alguma razão, parecia mais urgente que nunca. João encontrou uma caixa decorada com flores antigas. Olha isso! Ele disse, empolgado, segurando a caixa em suas mãos. Ao abrir, uma mistura de letras e fotos se espalhou pela superfície empoeirada. Essas parecem ser cartas entre nossos pais, Pedro disse, olhando por cima do ombro do amigo. Enquanto folheavam os papéis, algumas frases chamaram sua atenção. Eu prometo que nosso amor será eterno, dizia uma carta. Outra mencionava encontros secretos e planos de fuga. Uma terceira, mais angustiante, falava sobre medos e a pressão da família. Caraca, olha isso! Eles estavam vivendo uma história que nós mal imaginamos. João exclamou, sentindo o coração acelerar. Sim, e parece que a pressão para que eles ficassem juntos era muito forte. O que será que aconteceu? Pedro ponderou, a mente fervilhando com a possibilidade de que seu próprio futuro pudesse estar atrelado a algo muito maior do que esperavam. Na última carta, uma revelação inusitada. Eu não sei se conseguirei seguir os planos da nossa família. O que aconteceu naquele dia ainda me assombra. A frase ecoou na sala, e os meninos trocaram olhares preocupados. Precisamos descobrir mais sobre esse dia. Isso pode ser a chave para entender tudo, Pedro disse, já pensando em ir atrás de mais pistas. Sim, mas como? A avó deve saber algo mais. Querendo ou não, ela viveu tudo isso. Devemos voltar a falar com ela, João sussurrou, com uma nova determinação. E assim, na escuridão do cômodo, a luz da esperança iluminou a busca dos amigos. Não era apenas uma busca por documentos ou cartas, mas por seus próprios destinos que estavam entrelaçados com os de seus pais. Enquanto se preparavam para voltar à sala, um estalo ressoou ao lado da caixa. Os meninos se entreolharam, intrigados. O que foi isso? Pedro perguntou, buscando a origem do som. Então, ao averiguarem novamente o conteúdo da caixa, um pequeno álbum de fotos caiu de dentro, revelando um retrato de seus pais em um momento de pura felicidade, mas ao lado, uma figura sombria, difusa, que parecia observar tudo. Quem é essa pessoa? João indagou, a adrenalina correndo em suas veias. E o que mais nossos pais não contaram para nós? Enquanto se preparavam para descobrir a verdade, algo dentro deles pulsava. Podia ser medo, mas também era emoção de tomarem as rédeas de suas próprias histórias. Agora sabiam que não poderiam voltar atrás. A busca estava apenas começando, e os segredos do passado estavam prestes a ser revelados. O ar estava carregado de emoção enquanto Pedro e João fixavam os olhos na imagem intrigante.
A figura sombria ao lado dos pais parecia uma sombra do passado, e algo dentro deles os impelia a desvendar aquele mistério. Precisamos descobrir quem é essa pessoa, Pedro murmurou, a mente já acelerando com 1000 possibilidades. Ele apertou o álbum contra o peito, sentindo a textura das páginas e a fragilidade daquela história tecida por memórias. João estava tão absorto quanto ele. Não era apenas uma fotografia, era um vislumbre de um tempo em que seus pais eram felizes, antes do peso das convenções e da pressão familiar. Vamos perguntar para a avó. Ela deve saber. Não podemos deixar isso para depois. Ao saírem da sala dos fundos, a casa parecia agora maior, mais cheia de perguntas do que antes. Cada canto guardava segredos, e o eco dos passos deles reverberava pela nostalgia daquelas paredes. Quando chegaram à sala principal, a avó estava na cadeira de balanço, os olhos perdidos na janela, como se estivesse esperando algo, alguém. Vovó, Pedro começou, mas ao olhar para ela, sua voz se falhou. O peso das emoções o sufocava medo do que poderiam descobrir, mas também a esperança de respostas. João, percebendo a hesitação do amigo, tomou a frente. Nós encontramos algumas cartas e uma foto. Precisamos saber sobre aquela pessoa ao lado dos nossos pais. O rosto da avó, que até então tinha um semblante sonhador, se transformou. Ela parecia mais velha, marcas de tristeza surgindo nos olhos. Ah, aquela sombra, ela começou, a voz embargada. Os meninos se aproximaram, a respiração suspensa. Ela não era uma sombra, ela era uma realidade que nunca quis acreditar. Vovó, o que aconteceu? Por que nossos pais não falaram disso? Pedro não conseguia conter a ansiedade. A avó balançou a cabeça, como se tentando afastar memórias indesejadas. Eles eram tão jovens. O amor deles foi como um fogo que ardeu forte e rápido, mas também tinha perigos que o cercavam. Com essa frase, a sala se encheu de uma tensão palpável. Olhando nos seus rostos, a avó decidiu prosseguir. Meu coração se partiu quando soube que eles estavam sendo pressionados a se separar. Aquele dia foi um dia de desespero e de decisões difíceis. Foi por causa daquela pessoa? João questionou impetuosamente. A avó hesitou, a expressão angustiada. Sim, era um amigo, um amor mal compreendido que colocou tudo em risco. E a pressão da família pesava como uma âncora. Os meninos se entreolharam novamente. O ar estava denso, e uma nova possibilidade começava a ganhar forma na mente de ambos. O passado de seus pais estava entrelaçado com segredos e dor, e agora, pela primeira vez, eles podiam entender um pouco da história que moldou suas vidas. Mas se essa pessoa é parte disso, então precisamos saber o que aconteceu com ela. Onde ela está agora? Pedro insistiu, com uma determinação renovada. Os olhos da avó brilharam com lágrimas. Vocês precisam estar prontos para a verdade. Às vezes, o conhecimento traz mais dor do que alívio. Só queremos entender, João disse, com firmeza. Precisamos saber tudo. Um silêncio denso pairou no ar, até que a avó suspirou. Então, se vocês realmente quiserem, eu posso levar vocês ao lugar onde tudo aconteceu. O coração de Pedro saltou com a revelação. A ideia de desvendar o que havia se escondido por tanto tempo crescia dentro dele como uma chama acesa. Podemos ir agora? Sim, mas preparem-se. O que encontraremos pode não ser o que esperam. Os meninos trocaram olhares, um misto de medo e coragem pulsando em suas veias. Enquanto se levantavam para seguir a avó, uma sensação de expectativa os envolvia. Seria o momento da verdade? Ou a porta para mais segredos e angústias ainda a serem enfrentadas? As respostas estavam a poucos passos. E a história que moldou suas vidas estava prestes a ser revelada de uma vez por todas. A avó levantou-se da cadeira com um movimento lento, como se cada passo também estivesse carregado de lembranças. O coração de Pedro batia forte, e ele sentia um misto de ansiedade e expectativa crescer dentro dele. João caminhava ao seu lado, mudo, mas sua expressão falava volumes. Ele estava tão determinado quanto o amigo. A sala parecia menor agora, um espaço como que sufocado pela história que estava prestes a ser revelada. A avó levou os meninos para fora de casa. O sol da tarde estava mais baixo, lançando sombras longas sobre o chão da calçada. A brisa trazia o cheiro de flores que floresciam próximo à varanda. A verdade pode doer, a avó repetiu, enquanto os três caminhavam pelo jardim. A história é complicada, e sempre há mais do que os olhos podem ver. Pedro sentiu seu coração acelerar. Estamos prontos, vovó. Precisamos saber.
Ela assentiu, como se uma parte dela já estivesse esperando por esse momento. Quando chegaram à porta do antigo armazém, um espaço que parecia desconectado do tempo, a avó hesitou mais uma vez. O ar estava carregado de uma eletricidade que crescia a cada instante. Esta é a última parada antes de mergulharmos na história, ela murmurou, olhando para os meninos. Os dois amigos trocaram um olhar de encorajamento. O armazém estava imponente, suas paredes desgastadas testemunhas silenciosas dos desafios e das alegrias que presenciaram. A avó puxou um pedaço de papel do bolso, uma carta que estava guardada há décadas. Eu nunca tive coragem de abrir, mas talvez agora seja a hora, ela disse, a voz embargada. Deslizou os dedos pela superfície do papel, como se reconhecesse a caligrafia que trazia tantos sentimentos. A carta de um amigo de seus pais é do Ricardo, pronunciou. Hesitante. O nome ecoou com força na mente de Pedro e João. Ricardo era aquele amigo que parecia ter marcado a vida deles de uma forma que nunca entenderam. A avó, percebendo a intensidade do momento, murmurou. Ele foi fundamental em um amor que desafiou tudo e todos, e que, de certa forma, ainda está vivo. Como assim? João perguntou, a curiosidade prendendo sua atenção. A história de seus pais, o amor entre eles e Ricardo era complicado. Havia promessas feitas, dores que nunca foram curadas. A pressão foi grande. Eles sentiam que eram forçados a escolher entre o amor ou a segurança, e o que aconteceu com ele? Interrompeu Pedro, sentindo uma urgência crescente. Isso vocês vão descobrir, mas primeiro, precisamos ir para aquele canto do armazém. A avó guiou os meninos até o fundo do espaço, onde o sol incidia por janelas cobertas de poeira. Ali, havia uma velha caixa de madeira, coberta de teias de aranha. Neste lugar, tudo começou. Richard era como um irmão para eles. E o que vocês vão encontrar aqui pode mudar tudo, declarou. Os meninos olharam para a caixa, o mistério ao redor dela quase palpável. O coração de Pedro pulsava na expectativa de descobrir o que estava escondido dentro dela, não apenas o que de fato havia com eles, mas a essência de tudo que suas vidas se tornaram desde então. Prontos? A avó perguntou, e a ansiedade apertou na garganta de Pedro. Ele deu um passo à frente, sentindo um chamado profundo da memória. A mão de João encontrou a sua, um gesto simples, mas que emanava força. Enquanto a avó abria a caixa, uma brisa mais forte entrou pela janela, e os três foram cobertos por um sentimento intrigante e inquietante. Que segredos estariam por vir? Pedras foram levantadas, e o caminho que levariam seus corações estava prestes a ser traçado. O medo e a curiosidade dançavam juntos quando a tampa lentamente se ergueu, revelando um mundo de lembranças, cartas e fotografias. O que Pedro e João viriam mudaria tudo, mas estariam prontos para aceitar a verdade? E naquele momento, a resposta a essa pergunta se tornava mais do que necessária. Era uma questão de enfrentamento, do passado exigindo um lugar no presente. O que mais poderiam descobrir? Quando a tampa da caixa rangeu, um cheiro de papel envelhecido e poeira invadiu o ar. A avó puxou lentamente os objetos de dentro, um por um. As fotografias revelaram um passado vividamente colorido, sorrisos genuínos, rostos que Pedro e João conheciam apenas em histórias contadas em noites de chuva. Um semblante em particular chamou a atenção de Pedro. Tinha olhos brilhantes e um sorriso que iluminava o ambiente. Era Ricardo, cercado por seus pais, radiando felicidade. Olhem, esse era o Ricardo, disse a avó, apontando para a foto. Ele e seus pais eram inseparáveis. Eles dividiram muitos momentos, mas a vida nem sempre foi gentil. As palavras saíam com hesitação, como se cada uma transportasse um peso emocional. O que aconteceu? Voltou a perguntar Pedro, agora com um nó na garganta. A reação de todos ali era palpável, um misto de expectativa e receio pairava no ar. A avó continuou a retirar coisas da caixa. Uma carta amarelada com o selo de um cartório foi sossegada em suas mãos trêmulas. Esta carta, ela começou, era a resposta de Ricardo quando seus pais o procuraram. Havia uma confusão, uma luta interna que o separou mais do que deveria. Como pude passar a vida inteira sem saber disso? João refletiu, enquanto a ansiedade crescia em seu peito. Pedro sentiu um toque de dor, não só pela revelação, mas pela ideia de que suas vidas foram moldadas por segredos que eles nunca conheceram. A avó desdobrou a carta com cuidado. As palavras eram ardentes, carregadas de emoção, tal qual um grito silencioso de alguém que se sentia preso. O amor é uma dança complicada, começou a avó a ler em voz alta. Prometi aos seus pais que estaria sempre ao seu lado, mas a vida me levou para longe e não podia deixar vocês saberem. A pressão sobre nós foi insuportável, mas sempre amarei e estarei próximo mesmo de longe.
Pedro e João trocaram olhares agitados. A derrota nas palavras de Ricardo ecoava naquelas paredes, um eco que ressoava ainda mais forte em seus corações. O que tinha sido tão entrelaçado e como o amor quebrava barreiras, mas também podia destruir vidas. Isso vai mudar tudo, Pedro murmurou, o peso da revelação dificultando a respiração. Eles estavam prestes a descobrir muito mais do que esperavam, e isso poderia reescrever a história de suas famílias. A avó olhou profundamente nos olhos dos meninos e murmurou: amor, às vezes, tem muitas camadas. Não é só alegria, é dor e sacrifício também. As palavras dela eram um lembrete poderoso de que a verdade não só liberava, como também podia ferir. Eu nunca pensei que Ricardo seria uma parte tão importante da nossa vida, João disse, a voz mais firme. Mesmo com a dor, ele sentia a necessidade de compreender o que aquilo significava para eles. Medida que a caixa se esvaziava, apareceram mais cartas, cada uma marcada por uma história de amor, dor e esperança. Em cada página, um fragmento da vida de seus pais e o eco de decisões que moldaram seu presente. O passado se desenrolava diante deles, e com cada descoberta, eles se aproximavam mais de entender quem eram. O que vocês vão escolher fazer com isso? Perguntou a avó, aguardando a resposta, e nesse momento, Pedro percebeu que a questão não se tratava apenas do passado, mas do futuro. As palavras ficaram suspensas no ar, e a própria atmosfera parecia aguardar a decisão dos meninos. O que eles fariam com as lições sobre amor e sacrifício? O que tudo isso significava para os três? Aquela busca por respostas agora era pessoal. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja, eles compreenderam que o caminho diante deles não seria fácil, mas era necessário. Temos que descobrir mais, respondeu Pedro, com uma faísca de determinação nos olhos. Precisamos encontrar Ricardo. E assim, o próximo passo se tornava claro, mas o que ele revelaria? O desejo de desvendar segredos antigos e o medo do que poderiam encontrar formavam uma tempestade em seus corações. A decisão estava tomada, mas o peso dela parecia quase palpável. Pedro sentia seu coração acelerado, batendo como um tambor em sua cabeça, enquanto a ideia de procurar por Ricardo começava a se concretizar. E João? Ele também estava animado, mas havia uma sombra de medo em seus olhos. O desconhecido sempre trouxe esse mix de ansiedade e expectativa. 2 semanas. Vamos dedicar esse tempo, sugeriu Pedro, sua voz firme mas com um leve tremor. A avó assentiu, um sorriso triste no rosto. Era como se ela soubesse que aquela jornada traria à tona não apenas fragmentos da história da família, mas também verdades escondidas que, talvez, fosse melhor ficar no passado. Os meninos decidiram se dividir nas pesquisas. João ficaria encarregado de buscar informações sobre a família de Ricardo. As memórias eram mais próximas dele, pudera sentir o amor e a dor que giravam em torno de sua própria família. Pedro, por outro lado, se dedicaria a entender a história de Ricardo mais a fundo. Queriam todas as faces da verdade e não tinham ideia do que encontrariam. Na manhã seguinte, Pedro correu até a biblioteca do bairro, um lugar repleto de estantes empoeiradas e histórias esperando para serem reveladas. O cheiro de livro velho o envolveu. Ele começou a folhear jornais antigos, buscando por qualquer menção a Ricardo ou a sua família. As horas pareciam se arrastar, mas seu foco era firme, quase obsessivo. E então, uma reportagem chamou sua atenção: um acidente trágico. Abaixo da foto de uma família, as palavras "uma perda irreparável" golpearam com força, como se fossem facas afiadas. Enquanto isso, João visitava a casa dos vizinhos antigos, que possuíam lembranças de tempos passados. A senhora Helena, a quem ele sempre chamara de titia, não hesitou em lembrar-se de Ricardo. Ele era tão gentil, disse ela, sua voz cheia de nostalgia. A vida deles ficou mais difícil depois que tudo aconteceu, mas o amor dele pelos pais era inabalável. A cada nova informação, os meninos sentiam que um novo quebra-cabeça estava se formando. Mas havia também um receio crescente de que algumas peças estivessem faltando. E o que fariam quando as encontrassem? Quando finalmente se reuniram à noite, suas expressões eram sérias. Alguma coisa muito ruim aconteceu, Pedro disse, a voz falhando. Acho que Ricardo passou por muitas coisas difíceis. Eu vi uma reportagem sobre um acidente e a forma como estava escrito me deixou inquieto. João acenou, a palidez de seu rosto ampliando a preocupação no ar. A titia Helena falou sobre o amor dele, mas parece que havia um segredo, algo que feriu a família. Temos que descobrir isso. Enquanto as palavras se dissipavam, a tensão palpável no ambiente crescia. Eles sabiam que estavam prestes a entrar em um território perigoso, repleto de feridas do passado. E se o que encontrassem fosse mais devastador do que imaginaram?
Mas tudo o que podiam fazer era seguir. Eles olhavam um para o outro, uma mistura de bravura e incerteza nos olhos. Vamos terminar isso juntos. É o que Ricardo faria, Pedro disse, um brilho determinado nos olhos. Eles não tinham certeza do que os aguardava, mas um novo laço estava se formando, uma conexão profunda entre eles e o passado que buscavam desvendar. Com o sol se pondo novamente, Pedro pegou o caderno e começou a anotar as perguntas que precisavam responder. Quem era realmente Ricardo? O que levou ao acidente? Quais segredos estavam escondidos sob camadas de dor e amor? Enquanto a primeira estrela aparecia no céu, uma sombra se aproximou da porta, e um som familiar preencheu o ar. Era a avó, parecendo mais pálida e preocupada do que nunca. Meninos, eu tenho algo importante para contar, disse ela com hesitação. E, naquele momento, um novo mistério se anunciou, prometendo transformar tudo o que pensavam saber. O que mais a avó guardava em seu coração? A avó sentou-se à mesa, os olhos brilhando com uma mistura de preocupação e determinação. Pedro e João se entreolharam, sentindo que estavam à beira de mais uma revelação que poderia alterar sua jornada. O que é, vovó? Perguntou Pedro, sua voz ansiosa. Ela respirou fundo, as palavras pesando em sua garganta. Há algo que eu não contei completamente sobre Ricardo. Ele não era apenas um amigo, ele era parte de uma história maior que envolve não apenas suas famílias, mas uma tragédia que marcou todos nós. João franziu a testa, cada vez mais intrigado. O que aconteceu com ele? Por que ninguém nunca falou sobre isso? Quando seus pais eram jovens, eles e Richard formavam um triângulo amoroso complicado. Havia amor, mas também ciúmes e desentendimentos. Um dia, numa tentativa de escapar dessa pressão, eles tomaram uma decisão precipitada que acabou em acidente. Ricardo estava tentando reconquistar seus pais, mas, na verdade, acabou os afastando ainda mais. As palavras da avó caíram como uma bomba silenciosa sobre eles. Ricardo, o amigo que eles buscavam, tinha uma história entrelaçada com a dor e a busca por liberdade. Mas o que aconteceu no acidente? Pedro indagou, a mente transbordando de perguntas. Ela hesitou, a mão tremendo ligeiramente. Era uma noite chuvosa. Eles estavam juntos na mesma estrada, e um deslizamento de terra aconteceu. Ricardo tentou salvar seus pais, mas as consequências foram devastadoras. Eles nunca se recuperaram totalmente, e a dor os separou. João sentiu uma onda de tristeza. Ricardo não era apenas uma figura sombria ao lado dos pais nas fotos. Ele era um homem que se sacrificou por amor, perdido em uma tragédia que estava muito além de suas capacidades. Ele não merecia isso, murmurou, tanta dor só por querer amar. A avó assentiu, seus olhos marejados. E o impacto disso vocês ainda sentem. O pacto que seus pais fizeram não era apenas uma promessa de casamento, mas uma tentativa de preencher o vazio que ficou. Eles acreditavam que a união de vocês os manteria perto de Richard, uma forma de não deixá-lo partir completamente. Pedro sentiu seu coração apertar. Então, nós não estamos apenas lutando contra a história deles. Estamos lutando para fazer com que a vida faça sentido. O que podemos fazer agora? A avó sorriu tristemente. Vocês têm que decidir o que o amor significa para vocês. A liberdade é saber que tem a escolha. Portanto, se decidirem se casar, que seja por amor, e não por obrigação. Façam isso por vocês, não por um pacto. João e Pedro trocaram olhares, a compreensão do que significava ser verdadeiramente livre crescia entre eles. Mas precisamos honrar Richard. Ele deve ser parte disso. Um silêncio tomou conta do ar, mas a determinação reabastecia seus corações. Precisamos encontrá-lo, Pedro disse com firmeza, uma ideia brotando. Se a história foi deixada para trás, então temos que restaurar aquilo que foi perdido. Temos que fazer isso por Richard e por nossos pais. A avó sorriu, admirando a coragem deles. Então, vamos. Não apenas para descobrir o que aconteceu, mas para fazer as pazes com o passado, e talvez isso trará a paz que todos nós merecemos. Nos dias seguintes, a busca por Ricardo tornou-se uma verdadeira missão. Juntos, eles vasculharam velhas cartas, retornaram à biblioteca e exploraram os lugares que Ricardo costumava frequentar. Cada pista os levou mais perto da verdade não apenas sobre Richard, mas sobre o amor que seus pais nunca puderam encontrar. Finalmente, uma tarde, eles se depararam com uma antiga amiga de Richard que se lembrava dele com carinho. Ele sempre foi generoso, um amigo incrível. Mesmo após todas aquelas tragédias, o amor que ele sentia nunca desapareceu. Ele acreditava que o amor é um ciclo, e que sempre há espaço para o perdão e a liberdade.
Aquilo tocou fundo nos corações de Pedro e João. Eles perceberam que, ao final, não buscavam apenas entender o passado, mas ressignificá-lo. Richard não se foi, ele está vivo nas escolhas que fazemos agora, disse João, novo brilho nos olhos. E assim, juntos, os amigos decidiram construir uma nova história. Com a avó ao lado, foram ao ponto onde a tragédia ocorreu. No sopro do vento, eles fizeram uma cerimônia simbólica em homenagem a Ricardo, prometendo que suas vidas não estariam atadas a um pacto quebrado, mas repletas de amor e liberdade. Naquele instante, todos os pesos que carregavam pareciam deslizar de seus ombros, iluminados pela compreensão de que o amor verdadeiro não se limita a obrigações, mas é uma escolha. Eles renasciam, não apenas como amigos, mas como irmãos, embalados pela memória daquele que havia lutado por amor. E quando finalmente decidam o que fazer a seguir, fariam isso com a alegria de saber que cada passo seria deles, e não um eco do passado. Era hora de viver plenamente, de olhar em frente e celebrar a vida, agora interligada não apenas por laços de obrigações, mas por uma amizade firme, amorosa e resoluta. E assim, com corações leves e cheios de esperanças, João e Pedro prometiam nunca deixar os erros de seus pais refrear suas alegrias. E que, acima de tudo, o amor os guiaria a novas aventuras. Nos últimos instantes, olhando para o horizonte, sabiam que estavam prontos para enfrentar qualquer coisa, pois agora a liberdade era deles. Mas você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e continue essa viagem com a gente. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão.